Opa, meu caro amigo, tudo bem? Bom, eu sou o Mandrotaco e deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é flanderização? Não? Então fique aí no vídeo que hoje eu vou te explicar isso. Bom, flanderização é um termo ou uma gíria que foi criada na gringa e que são utilizados em personagens de série, animes, filmes, desenhos e muitos outros que com o passar do tempo ele acaba tendo a sua personalidade sendo resumida em apenas uma única, que normalmente é a que ele é mais conhecido. Bem, você não entendeu? Então eu vou dar o exemplo do personagem que dá o nome dessa teoria, que é o Matt Flanagan dos Simpsons. No começo das temporadas, que é a primeira vez que ele aparece, Matt Flanagan, ele era um cara gente boa, um cara que sempre tentava fazer o bem para as outras pessoas, sempre tentava ser um ótimo pai e tentava sempre ser um ótimo vizinho. Ele era uma pessoa muito tranquila e muito gente boa. Bom, para quem é fã de Simpsons já deve ter percebido que eu não falei uma coisa muito específica do personagem, que é claro que é literalmente o semblante dele, que ele é mais conhecido. E bom, meus amigos, essa é a flanderização, que é quando um personagem ele acaba perdendo todas aquelas características que eu acabei falando agora, para ele ser resumido a uma única que ele é conhecido atualmente, que é ser uma pessoa religiosa. No começo das temporadas, ele era sim uma pessoa bem religiosa, mas isso não era somente a sua personalidade, e é isso que vamos falar hoje no vídeo. Como a flanderização está entre os desenhos, os animes e os filmes, e como ela pode estragar um personagem por completo. Hoje vamos falar de exemplos de personagens que foram vítimas da flanderização. Claro que não vamos falar de todos, mas vamos falar das que mais me irrita, podemos dizer. Como já estamos em Simpsons, vamos falar do grandioso e incrível Homer Simpsons. No começo, o Homer ele era uma pessoa bem boba, até, podemos dizer assim. Mas só que ao mesmo tempo ele sempre tentava fazer o bem para a família dele. Ele era sim cheio de defeitos, mas ele sempre tentava ser um ótimo pai. E isso é algo muito interessante do personagem. Mas com o passar do tempo, ele só se tornou um babaca. Bom, isso é algo bem revoltante nesse tipo de mídia, porque sempre quando pegam um personagem meio bobo alegre, essas coisas, sempre transforma ele em praticamente um sociopata. É apenas uma pessoa meio que idiota que não percebe que as merdas que ele tá fazendo prejudicam as outras pessoas. E esse é um grande exemplo do Homer Simpsons atualmente. Tanto que, atualmente, ele é considerado como, eu acho que é Jackass Homer, ou Homer babaca, de tão desgraçado que é esse personagem atualmente. Mas não só isso, não vou falar só desse personagem, eu vou falar do grandioso Patrick Estrela. Cara, o Patrick Estrela, desde o começo das temporadas, ele era assim uma pessoa bem boba. Mas ele era um amigo, sabe? Ele sempre tava do lado do Bob Esponja. E é algo que, tipo, chega a ser algo mais inocente, entendeu? Enquanto atualmente não. O Patrick, ele é completamente um sociopata. Ele não percebe as merdas que ele tá fazendo e vai destruindo tudo, até mesmo a fenda do biquíni inteira. E no final das contas, ele sai ileso. Isso é algo bem revoltante. Mas vou falar de uma coisa bem específica, que é literalmente a 4ª temporada de Rick and Morty. Nossa, eu sei, isso foi bem específico, mas eu vou explicar o motivo do que eu vou falar sobre essa temporada. Bom, como o próprio Rick disse, meio que depois da 3ª temporada, eles meio que tacaram foda-se literalmente e voltaram a ser tudo que eles eram desde a 1ª temporada. Eles tacaram foda-se para o desenvolvimento do Rick, eles tacaram foda-se para o desenvolvimento do Morty e muitos outros personagens, e a 4ª temporada se tornou literalmente a 1ª temporada. Tipo, com o passar do tempo da 1ª até a 3ª temporada, a gente vai percebendo que o Rick, ele não é só uma máquina ambulante e inteligente pra caramba. Não, ele era humano e muitas das atitudes dele era pra esconder um grande vazio que ele tinha no peito dele, que depois foram mais exploradas na 5ª para outras temporadas. Depois da 4ª temporada, ele virou literalmente um deus, mostrando que ele é um cara inteligente pra caralho e que ele nunca erra. Essa é a personalidade dele. Ele é inteligente e ele nunca erra.
isso tira completamente a humanidade do personagem, deixa ele vazio. Agora vamos ir pro Mori. O Mori, com o passar do tempo, ele viu coisas, ele presenciou coisas que fez ele crescer e amadurecer muito mais rápido do que na idade dele. Enquanto depois da 4ª temporada, ele voltou a ser aquele moleque chato pra caramba que só pensa em comer mulher. Sim, do jeito que eu tô falando, é apenas uma questão de opinião e revolta. Mas o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar, como a flanderização afeta esses personagens e como pode afetar uma obra. É simples, isso literalmente deixa um personagem muito vazio. O personagem, ele é resumido em apenas uma única personalidade, meio que ele não deixa de ser só aquilo. E é só aquilo que ele vai ser, ele nunca vai ser mais nada do que isso. E esse é o problema da flanderização em qualquer outro tipo de mídia. Então, galera, esse é o ponto que eu queria chegar. Espero que tenham entendido o que é a flanderização. Bom, se gostaram, deixa um like aí pra ajudar, compartilha pra quem acha que vai gostar. E é isso, pessoal, muito obrigado e falou, adeus, tchau.